A chave do futuro é radiância, radiação. A chave do presente é psicológica. E em que é que consiste realmente a chave? Quer dizer, o que é a chave? Yang. E o que é a fechadura? Yin. Bueno, a fechadura é esse espaço que permite a rotação secreta de um indivíduo criado, educado, motivado para a liberdade, até que a rotação se complete e ele se perceba na libertação. Liberdade é uma coisa de Saint-Germain. Ele não é o mestre da liberdade. É uma coisa de Saint-Germain. Libertação é uma coisa de Arcanjo Miguel. De Arcanjo Gabriel. É outra coisa. A fechadura dentro de nós, o espaço sagrado dentro de nós, em forma de fechadura, portanto, yin, é a possibilidade de subjetivamente, antes que a história atinja os seus mínimos aceitáveis, até porque a história ultimamente anda de uma mediocridade, não sei quem é que se entra. A história anda um bocado. A chave cá dentro, a chave, a fechadura, é esse espaço em que se roda da liberdade para a libertação. E a chave é o self. Tu não, sem self, não roda. Se tu me puseres lá o teu eu básico, ele não quer. Ele quer ir jogar basquetebol. E enquanto for basquetebol, está tudo bem. Se puseres lá a tua criança interior, ela tem horror àquilo. Liberdade, libertação. O que é isto? Eu só quero saber se gostam de mim. Não quero saber mais nada. Eu só me quero sentir segura, confortável, emocionalmente nutrida e com a sensação de que a vida é como, lá está, a Heidi no campo com o Pedro e o coelhinho, e o cordeirinho e o céu Technicolor. A criança interior é muito bela, ela sempre nos vai curar porque ela tem desejos muito simples. Se vocês gostam de coisas infantis, é a nossa criança interior que gosta de coisas infantis. Já falamos sobre isso. A seguir, tu tens. Se fores lá com a mente nem sabe, não entende nada disso, não encaixa, a mente gosta de outras chaves, outras fechaduras. E se o indivíduo vai lá com o ego, essa central maravilhosa de poder local, é o mesmo confundir uma junta de freguesia com a presidência das Nações Unidas. Nós não destruímos as autarquias porque existem as Nações Unidas. Da mesma forma, nós não destruímos o ego só porque existe um eu superior. Agora, o ego tem que saber qual é a sua área de influência e quando as Nações Unidas dizem qualquer coisa, o ego é melhor ouvir. Se fores lá com o ego também não roda nada. Então repara, o mistério do nosso tempo, se vocês quiserem, o que é que foi este século XX e este princípio do século XXI? Um trabalho de fazer levantar uma humanidade caída, porque nós não estamos numa evolução linear, nós estamos numa evolução anormal. Nós somos uma humanidade que se está a levantar. O que é que isto quer dizer? Nós somos uma humanidade que foi vitimizada, traumatizada, abusada por forças exteriores à Terra. Como nós temos visto, se vocês derem o território certo, as ferramentas certas, a segurança emocional certa e a confiança certa a um indivíduo, a um homem ou uma mulher, só de uma maneira geral obtém resultados magníficos. Os seres humanos multiplicam o que recebem.
Os seres humanos têm prazer em dar e são gratos e multiplicam o que recebem. Então, o que nós temos visto historicamente é claramente a intervenção do não humano nos assuntos humanos. Neste momento nem vou caracterizá-los porque para não entrar no mundo folclórico, eu não sei se eles são reptóides, são Branca de Neve e os Sete Anões, não sei. Um dia logo se vê. Mas a chave, o centro, o que o século XX e XXI estiveram a fazer foi esse espaço sagrado dentro dos seres humanos. É muito importante nós preservarmos isto. De forma a que vocês possam desenvolver o instinto de detecção de quando uma agulha finíssima de aço, vinda não se sabe de que Transilvânia, entra em vocês, tac, dá-me um bocadinho da tua liberdade, dá-me um bocadinho da tua autonomia, dá-me um bocadinho. Isto é muito importante. Normalmente nós não falamos muito nestas coisas desta maneira. Mas isto tem que ser dito. Foram 300 anos de iluminismo e 400 e tal anos de Renascença para criar esse espaço dentro, uma vez que a história é mais lenta que a qualidade humana, eu acho. A história vai muito mais devagar do que os níveis profundos do ser humano. Então nós objetivamente ainda não podemos ter essa liberdade. Não a temos objetivamente. Para tu seres verdadeiramente livre do ponto de vista objetivo, terias que ter um meio de transporte inesgotável, com energia para milhares de anos. Só para te dar um exemplo, não é? E esta oxidação celular que produz a velhice tinha que ser revista. Não é? E o impulso sexual deveria vir sempre ligado ao amor. Esta coisa da natureza, produzir impulso sexual, quer tu sejas apaixonado, quer não tem piada nenhuma. Não dá jeito nenhum. E os olhos deviam ter zoom. E as orelhas e os ouvidos deviam abrir e fechar. Não é? Onde é que eles estavam com a cabeça quando fizeram olhos que se fecham, mas não podes fechar os ouvidos? Então tens que ouvir tudo. Mesmo não vejas, continuas a ouvir. Portanto, como vê, sim, podes comprar umas borrachinhas na farmácia, mas basicamente nós não somos livres no nível objetivo e ainda temos muito que fazer para sermos livres no nível objetivo. Mas estes 500 anos de Renascença serviram para criar essa fechadura, esse espaço sagrado, esse vácuo, essa possibilidade de rotação dentro de nós. Isto foi o trabalho Yin. E o trabalho Yang é esta descoberta relativamente moderna de que o ser humano foi criado pessoa e não energia. Nós somos pessoas, não somos energia. A energia, eu não disse que nós somos pessoazinhas, ou que somos pessoais, ou que somos emocionais, eu disse que nós somos pessoas. Isto é, as energias que chegam até nós, sejam as que vêm do mundo alfa, como as que vêm de ômega, sejam energias que emergem do universo criado, e acho que isso é óbvio, não é? Sejam energias de raio, essas energias vêm para nos atravessar, para nos estimular, para nos ritmar, para nos motivar, para nos entusiasmar, mas não vem, o indivíduo não se vai tornar energia. O indivíduo permanece pessoa, e nós insistimos nisto, porque eu penso que temos deixado claro que o infinito, quando se revela ao finito, fala através de uma função, que é a função Pai. E Deus, e o infinito decidiu revelar-se ao finito como pessoa. O rosto que o infinito vira para a criação não é um rosto mecânico, não é uma fórmula, não é uma mente infinita, não é uma imensidão inqualificável e inominável, apesar de ser isso tudo. É uma autêntica pessoa.
Isto dá-nos uma noção de quão transcendente é o que se passa lá dentro do infinito. Porque quando ele vem cá para fora, vem como pessoa. Deus, Pai, Mãe. Não é como ego, não é como. É porque a nossa noção de pessoa anda muito por baixo. É pessoa com um P. O grande P. E porque somos pessoas, o universo não nos pode colher antes da maturidade, antes da maturação, antes do vinho estar no ponto certo, antes da qualidade de pessoa essencial. E as energias crísticas não nos tiram nada do que é humano. O que elas fazem é dar-nos mais ainda. Elas alargam os nossos horizontes. Tu sabes que a energia crística está a operar em ti porque não perdeste nada do que é especificamente humano e os teus horizontes alargam-se. A energia crística alarga os nossos horizontes. Alarga os nossos horizontes até à miniaturização dos nossos problemas. E como nós vamos ver, existem duas coisas fundamentais que é necessário o indivíduo fazer nesse ponto, quando ele vive essa mudança. Uma é que as energias de raio não podem ser exatamente invocadas. Quer dizer, não existe quantidade de vela que o indivíduo acenda para invocar uma energia de raio. E se a pessoa não tem lá a coisa secreta e o trabalho secreto, ele bem pode fazer invocações a Saint Germain lá em casa que só incomoda a vizinha de cima. Depois está a vizinha a bater à porta. Sei lá, quem é Saint Germain que eu não consigo dormir? Chame lá o homem de uma vez por todas. Mas, ou então vou buscá-lo, resolva lá isso. Ahm, mas dentro, lá no mundo subjetivo, lá no interior, as energias de raio são atraídas pela consciência. A consciência. Bom, vamos voltar ao princípio. Há duas coisas que o indivíduo precisa de fazer. Uma é perceber que as energias de raio vão se impregnando. É uma impregnação. A nossa consciência está constantemente ou a atrair, ou a repelir, ou a não fazer nada em relação às energias de raio. Vamos tirar a palavra energias em relação aos raios. E o que tinha um amigo meu inglês que dizia It doesn't make serious. Makes serious. Ele brincava com o inglês assim. O que ele queria dizer é isso não faz sério, isso faz sério. Sobretudo quando se falava de business. Sabes? It's not serious business. As energias de raio é que fazem serious. Serious business. Elas é que fazem as coisas acontecer. Claro, combinadas com a condição de pessoa. Pessoa? Porque sem pessoa já o cosmos pode fazer os devas canalizar energias de raio. Agora vamos lá mais devagar. Durante 500 anos, o mundo interno esteve a escavar, a abrir, a criar esta fechadura dentro de nós. Este espaço secreto que não tem que ser objetivo, ainda que todos nós preferíamos que fosse objetivo, que é o da liberdade. Ou melhor, que é o de poder rodar. Porque aquelas meninas de 6 anos de idade no Iémen não podem rodar coisa nenhuma. E uma população com fome não roda nada. E a África, que é uma das nossas chagas, não vai rodar nada. Porque apesar de ser interior e subjetivo, a consciência tem que ter a oportunidade de se dirigir lá. Vocês experimentem fazer uma oração com dor de dentes.
Claro, toda a gente faz orações com dor de dentes, justamente por causa da dor de dentes. Mas eu refiro-me a uma coisa mais alta. Não dá. Então nós tivemos estes 500 anos para abrir essa passagem, para abrir essa câmara dentro de nós, o tal Atanor, esse mundo interior, essa fechadura. E a seguir, o esforço da psique universal e o esforço do Logos foram no sentido de, deste mundo de ego, extrair o self. O que nós vimos no encontro do amor romântico é que o amor romântico é que surgiu no século XII para as massas, tornou-se, digamos, global para as massas a partir do século XII. O amor romântico é um dos sintomas de que o Logos, de que a Terra precisa que os seres humanos desenvolvam uma identidade clara. E essa identidade clara, que não é o ego nem é o eu superior, é a chave. Nós rodamos da mania da liberdade, que é um esplendor, não é esplêndido, para a glória. Eu não sei se a libertação é assim um grande esplendor. Para a glória da libertação com a chave do self. Nós estamos a forjar uma chave psicológica. Blavatsky disse claramente: a chave do século XX é psicológica. Significa que não é ritual só. Não é, eu posso construir templos e já não acontece nada. Eu posso ritualizar e acontece ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu posso fazer filantropia e pode não acontecer nada. Aliás, a filantropia pode ser um vício. Bem, dizer que a filantropia é um vício, já estamos a andar, já vamos a uma velocidade alta. Sentem onde eu quero chegar? Por favor, Alexandra. Tu referiu há pouco que aos que têm fome, porque não tiveram essa oportunidade de abrir esse vazio, essa luta secreta. Como é que vai ser, entretanto? Reparem, pois, quando eu falei nas meninas, isso pressupõe um juízo de valor da minha parte. Então é assim, eu estou a fazer um juízo de valor, claramente. E é um juízo de valor em relação àquilo que já está disponível para a evolução psicológica de todos os seres humanos e o desfazamento que algumas culturas insistem em fazer em relação à evolução da humanidade como um todo. Há muitas coisas no Ocidente que não são exemplo, mas há muitas coisas no Ocidente que são exemplo. Eu acho que nós temos muita coisa a aprender com as culturas tradicionais, como vocês se lembram dos primeiros encontros que fizemos. E nos primeiros encontros nós insistimos que se não conseguimos aprender com as culturas tradicionais, vamos transformar-nos, já nos teríamos transformado, aliás, numa sociedade de plástico. Mas também temos que aprender fundamentalmente com aquilo que se chama modernidade. O que é a modernidade? O que é que foi este esforço para tirar o homem da Idade Média? Foi bom? Foi mau? Are things getting worse? Are things getting better? E no caso dessas meninas, o problema é que elas, esses modelos conjugais, que são altamente definidos pelos pais, ou pelos avós, ou pela família, acontecem num mundo de hiperinformação. Há exemplos de muitas outras formas de fazer evoluir a psique, a sexualidade e o matrimónio no mundo inteiro. Não tem que ser aquela. E então este impasse, esta impermeabilidade entre certas culturas conservadoras, ou já não posso chamar de tradicionais, certas culturas conservadoras e o que o mundo está a tentar criar, são bolsas. São bolsas arcaicas. São arcaísmos. O que é que se pode fazer? O que é que vai ser feito? Eu não sei. Eu não sei. Vai chegar.
Eu não sei. Eu neste momento não sei, não quer dizer que um dia não se possa escrever ou dar uma conferência ou fazer um documentário exatamente sobre isso. O que é que vai ser feito? Mas neste momento isso, isso tem a ver com a síntese. Mais uma vez tem a ver com São Germain, que é o avatar de síntese. Não, ele não é o avatar de síntese, ele é o mestre da liberdade e da síntese. Agora, durante estes 500 anos, esteve-se a trabalhar para abrir este espaço dentro dos seres humanos. E, ao mesmo tempo, dar-lhe a chave, que é o self. Com esse espaço, o que é o espaço? O espaço dentro de ti chama-se livre-arbítrio, mas já não é o livre-arbítrio medieval, nem o livre-arbítrio clássico. Sabem que o livre-arbítrio evolui? Não é o livre-arbítrio arcaico, nem o livre-arbítrio pré-histórico, é o livre-arbítrio do homem contemporâneo. Mais informação, mais experiências por hora, mais informação por minuto. É um livre-arbítrio completamente diferente de um camponês do sul de França. Não sei se me faço entender, no século XI ou no século IX. Então a hierarquia teve a trabalhar no sentido de criar este espaço dentro dos seres humanos, que é a possibilidade, eu chamei-lhe possibilidade, não é? A possibilidade da liberdade. Esta possibilidade da liberdade. E ao mesmo tempo, a chave que pode rodar isso, aquela chave é das chaves do areeiro, das fábricas da fábrica do areeiro. A chave que pode rodar isso é tão moderna. Eu estou a falar em termos coletivos. Sempre houve indivíduos que fizeram isto há 5.000 anos. A chave que pode rodar isto é o self. E nós temos insistido que o self, mais do que uma abstração psicológica, é um campo de força. O self deflete tiranos antes que eles entrem na tua via no teu caminho kármico. Antes que eles apareçam à tua frente. O self deflete problemas, deflete buracos, deflete armadilhas, deflete discussões, deflete situações antes que elas te batam à porta. Ele é um campo de força. Se vocês observarem, algures dentro de nós, existe um sentimento quase inefável de sublime gratidão. Se vocês escavarem um pouco, lá no fundo, há lá uma gratidão. Ou duas. Ou três. Mas eu agora queria falar de uma, especificamente. Vocês conseguem encontrá-la? Conseguem? Então podemos ir para casa. Tenta ver. Gratidão pelo quê? Gratidão pelo quê? Vamos ser mesmo. Vamos lá. Gratidão pelo quê? Porque temos descoberto um caminho. Mas temos descoberto quem descobriu. É mesmo. Quem descobriu? Isto diz assim, não, eu agradeço as estrelas, não é? Pai, agradeço as estrelas. Não sei porque é que as pessoas gostam tanto de estrelas. Eu agradeço as estrelas e a imensidão, a beleza do cosmos. E os anjos são tão lindos. Mas quem é que está a agradecer? É o teu ego que está a agradecer? As orações do ego são como a John Baez. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? All my friends drive Porsches and they don't say amen. Portanto, ou seja, a gratidão... Como? Sim, não é John Baez, Janis Joplin, exatamente, obrigado. É isso.
Se vocês vão lá, essa gratidão é uma gratidão pelo quê? O que é que possibilita a gratidão? Estamos a ir mesmo ao hardcore, estamos a ir à motherboard. À motherboard. Encontramo-nos a nós mesmos. Reconhecimento do amor. E quem sente o amor? É sempre a gênese, a origem, o ponto de partida da gratidão. És tu. Obrigada, Pai, por me teres criado. Tudo mais vem depois. Porque se Ele não te tivesse criado, tu não tinhas visto as estrelas. Se Ele não te tivesse criado, tu não tinhas visto os beija-flores parados no ar. Se Ele não tivesse criado, tu não tinhas visto toda esta ópera imensa que é a criação e as pessoas e a sociedade e assim sucessivamente. Se vocês forem lá, a gratidão é a gratidão por existirmos. Porque sabes, pode ser por aquilo que existe. Porque nós dissemos que o self, lembras-te? O self, quando atinge a sua maturidade, o que é que acontece? Ele transcende-se. Tu sabes que estás a operar ao nível do self, porque tens plena consciência de ti e ao mesmo tempo estás sempre para além de ti. É muito diferente de ego. E essa gratidão por si, não no sentido egoísta, mas no sentido da gratidão por o infinito nos ter extraído do mundo das possibilidades e ter-nos colocado aqui no mundo da potência. Não, vocês não são potencial, mas para já existem, somos potência. O universo tem-nos... Isso gera uma imensa gratidão. Lá no fundo, a base da motherboard é gratidão. Parece-me. Mas também posso estar a tentar pôr coisas na vossa cabeça. E essa gratidão, isso que já não é ego, nem básico, é gratidão e self, essa consciência de si, que é sagrada, é a única que pode fazer rodar o estatuto do indivíduo de alguém que busca a liberdade para alguém que busca a libertação. Para alguém que, não negando a liberdade, vai mais além. Para os níveis da libertação. Então, o século XX e XXI tem muito a ver com a criação, com o encontro destas duas coisas, o livre-arbítrio e o self. Eu estou a dizer isto porque, por respeito ao nosso passado, e se nós tivermos respeito e estudarmos o passado, o que é que acontece? Começamos a perdoar o presente. Começamos a perdoar, a aceitar, a compreender as feridas do presente, as mães dentro de nós, os pais dentro de nós, os dinheiros, as saúdes, as sociedades, as maneiras de ser, as mentalidades. Mentalidade de Viseu. Mentalidade de Miami. Mentalidade de Los Angeles. Mentalidade de Moscou. Sabes, se nós olhamos para o passado, começamos a compreender isto. E o que é o passado? Tu vais andando para trás e vais encontrando menos fechadura e menos chave. Menos fechadura, menos chave. Menos fechadura, menos chave. Até que chegas a um ponto em que ninguém pensa em rodar seja o que for cá dentro. É dito às mulheres todas, como se fosse um banho de cal, façam como Maria. Façam como Maria. Sim, digam, Senhor, seja feita a sua vontade. O que é que está a fazer? Está-se a tentar levar as pessoas para uma espécie de libertação, ainda elas não têm liberdade nenhuma. Não sei se me faço entender. É perverso. Liberdade, libertação. Se tu não estimulas a liberdade, não tens o direito de falar de libertação. Isto é para todos os gurus que estão aqui na sala e os gurus que estão ali a assistir. É tudo o que é guru. Se o indivíduo não estimula a liberdade
E o adulto não pode estimular a libertação. As duas coisas estão intimamente ligadas. Porque a libertação é uma reação é uma consequência do indivíduo encontrar o self, colocar o self no seu lugar, que é essa liberdade existencial profunda, e dizer então sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas isso é a síntese de muita coisa. Nós temos visto que uma das uma das uma das frases que nos ajudam a situar a nossa evolução interior é esta noção de que a luz brilhou nas trevas e as trevas não a aceitaram. Ou seja, há um apagador. Não sei o que é que se passa. As canetas não escrevem, o apagador não apaga. O que nós vimos é que uma boa parte do processo cósmico relaciona-se com a descida da luz às trevas. E nós temos visto que essa treva não é mal, é ausência de luz. E caos, desorganização. Então, uma boa parte das cosmologias, das cosmogonias, começa com a noção de uma luz que está acima das trevas. Essa luz é um super eu. É um eu cuja velocidade de autoconsciência é tão rápida que se une ao ele, ao divino, ao eu universal. E o que é afirmado é que a luz, em certo momento, desceu às trevas. Então vocês têm aqui a luz, e dentro da luz, um glóbulo de luz, um núcleo de luz. Uma mónada. E aqui tem trevas. Aqui agora não vou pintar tudo de verde, porque a luz desceu às trevas. A luz desceu às trevas significa que a luz entrou num território que lhe é oposto. O conhecimento nasce nesta descida, porque a luz perante a luz não precisa de conhecimento. E quando se fala no ser ou no estado gnóstico, fala-se no estado de um ser que se vê a si mesmo na luz, com a luz. Não é preciso conhecimento, nem linguagem, nem alfabetos, nem símbolos, muito menos símbolos. Nada. Luz. Mas quando a luz desce às trevas, ela cria uma aura, que é a sua zona de radiação. Nós já passámos por aqui noutros encontros, peço desculpa. Ela cria uma aura, que é a sua zona de radiação, e à volta desta aura as trevas organizam-se. Porque elas sabem, e elas sabem que... E que trevas são estas? É a insuficiência da matéria? É o estado arcaico da psique universal? São os limites do espaço e do tempo?
São as vastas desorganizações do inconsciente coletivo. São as trevas. Tu sabes que as trevas existem, basta abrir um jornal. Os jornais devolvem-nos constantemente o que nós não conseguimos organizar e que aparece vindo de todos os lados. Desde a violência doméstica à corrupção. São as trevas a fazerem pressão. Porque o mal só é mal depois de passar pela nossa consciência. Antes disso é só trevas. Elas não fazem mais que o seu trabalho. Nós não estamos aqui a falar do mal. E na zona de fricção entre a luz e as trevas, forma-se este anel vermelho que é o que se chama transmutação. E as trevas querem apagar a luz. E a luz quer iluminar e assimilar para si as trevas. E há uma zona de alta fricção aqui. Ora, isto é um mandala e é também a nossa consciência. Claro que nós podemos começar a pôr norte, sul, este e oeste e quadrantes, mas antes de mais nada, tem um centro, tem uma periferia e há um diálogo entre o centro e a periferia e há uma fricção. Vocês nos planos internos, nós nos planos internos, vocês são isto. Uma luz, uma mónada, que, como naqueles filmes japoneses de anime, em que a rapariga se lança do prédio mais alto de Tóquio. Claro que ela depois tem um dispositivo que a faz voar. Vocês são uma mónada que na vertical se lançou diretamente para dentro das trevas. E ao chegar aqui, as trevas reagem. Elas sentem-se feridas. As trevas sentem, this is too much. Imagina que tu entras com um holofote de 2000 watts dentro de uma caverna de morcegos e ligas aquilo. Quando a mónada se liga à evolução de um planeta, a tua, a luz brilha nas trevas.